Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 56, que diz: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Bom, queridos, aqui Jesus continua tratando da questão que foi feita, né? Você, por acaso, é maior do que o nosso pai Abraão? Quem você pensa que é? E sim, queridos, ele é maior do que Abraão, porque Abraão é criatura, Jesus, ele é criador. Então é muito diferente. E Jesus responde que Abraão, ele vislumbrou, ele enxergou ao longe esse meu dia e se alegrou. A metáfora aqui utilizada é como se uma pessoa corre, salta para ver o amigo que está vindo ao longe, buscando enxergar o amigo que está chegando. E isso é o que ocorreu. Abraão, ao longo da sua vida, ele teve pelo menos 3 vislumbres aqui da época de Cristo, né? Primeiro, quando Deus promete a ele, quando Deus promete a Abraão que através de um descendente seu seriam abençoadas todas as nações da terra. Veja só, Deus falando para Abraão que o mundo inteiro, o planeta inteiro, seria impactado através de um descendente dele. Então Abraão vislumbrou Jesus através primeiro dessa promessa. O segundo vislumbre que Abraão teve dos dias de Jesus foi quando ele se encontrou, após vencer uma guerra, né, e salvar o seu sobrinho Ló. Ele se encontra com o que é dito nas Escrituras, um sacerdote do Altíssimo. E esse sacerdote se chama Melquisedeque, que surgiu, sabe-se lá de onde, não se diz de onde ele veio, para onde ele foi. Mas o Novo Testamento, citando o livro de Salmos, diz que Melquisedeque prefigurava Cristo, que Jesus era um sacerdote segundo, não a linhagem de Levi, que os sacerdotes de Israel, eles seguiam a linhagem de uma das tribos, né? Israel tinha 12 tribos, uma dessas tribos foi separada para o sacerdote, a tribo de Levi. Mas o Novo Testamento diz que Jesus era um sacerdote não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que era uma ordem superior. Tanto é que não apenas Levi, mas como todo Israel, era um descendente de Abraão. E Abraão, ele deu o dízimo, ou seja, ele prestou honras a Melquisedeque, mostrando como Jesus era superior. Porque Jesus não era um mero descendente de Abraão, né? Abraão estava honrando a Melquisedeque como se todo Israel, como todo o sacerdócio levítico e Abraão estivesse adorando a Jesus na figura ali de Melquisedeque. Então, essa é o segundo vislumbre que Abraão teve na figura de Melquisedeque, que representava o sacerdócio que Cristo exerceria. E o segundo vislumbre que Abraão teve de Cristo, esse mais contundente do que os 2 anteriores, a promessa e esse encontro com Melquisedeque, o terceiro foi uma aparição, né, de 3 homens nas planícies de Manre. Abraão estava ali com seu povo, com a sua esposa, já próximo aos 100 anos de idade, e aparecem 3 homens a Abraão. E um deles é dito que ele era o Senhor. Havia 2 anjos e um que era dito que era o Senhor. E ali foi anunciado a Abraão que ele teria um filho. Sara ouve essa conversa e começa a rir. Ela com 90 anos, com a sua menstruação, o seu ciclo menstrual já cessado, e ela ri. E aí o Senhor diz a ela, né, dentre esses 3 indivíduos, um que era sempre chamado de o Senhor, ele diz a Sara, porque ela deu essa risada, o nome do filho de vocês será Isaque, que significa justamente riso. Então, depois os 2 homens vão para Sodoma e Gomorra, os anjos vão lá adiante,
E o Senhor começa a conversar com Abraão. Lá é o texto de Gênesis, capítulo 18. Explica-se a Abraão que Sodoma e Gomorra teriam que ser eliminadas da face da terra devido ao tamanho da perversão que havia ali. E ali é uma conversa belíssima entre Abraão e Deus, onde Abraão questiona Deus. Ora, será que o juiz de toda a terra não fará justiça? E se houver 50 justos nessas duas cidades, vocês vão destruir as duas cidades inteiras e inclusive esses 50 justos? E aí Deus diz, não, se houver 50, não destruirei a cidade por amor aos 50. E aí Abraão vai insistindo, porque, ora, e se houver 45, e 40, e 30, etc., até que chega ao número de 10. E Deus diz, olha, se houver 10 pessoas justas, eu não destruirei. Mas não havia. E os poucos que haviam de justos, que era Ló e a sua família, os 2 anjos que vão adiante, os retiram de lá, né? Então, essa figura ali, que é chamada de o Senhor, quem é essa figura, né? Porque a Bíblia nos deixa bem claro que nenhum ser humano pode ver Deus e permanecer vivo, porque a glória de Deus é tão majestosa que ninguém sobrevive. É como você está diante do sol, né? Você pousa lá no sol e aparece lá. Você não vai sobreviver. Deus é 1 trilhão de vezes infinitamente mais poderoso do que o sol. Mas onde aparece esse indivíduo que é chamado de Senhor, em outras passagens onde é dito que era o anjo do Senhor, com letra A maiúscula, ali a maioria dos teólogos diz que era uma aparição de Cristo antes de Jesus. Ou o termo técnico é uma cristofania, uma aparição de Cristo antes de Jesus. Por quê? Porque ele é chamado de Senhor, é chamado de Deus, inclusive é adorado. Os anjos normais, quando aparecem para algum indivíduo e vão receber adoração, os anjos proíbem. Não faça isso. Eu sou uma criatura, adore a Deus. Agora, esse anjo do Senhor, ele recebe adoração e fala, não dizendo de Deus como uma terceira pessoa, mas fala em primeira pessoa e ele é chamado de Senhor, como aqui em Gênesis 18, onde Abraão tem essa conversa. Então, essa aparição, prestem bem atenção quando lerem o Antigo Testamento. Quando falar do anjo do Senhor com letra maiúscula, ou quando falar do Senhor, é uma aparição de Cristo antes de Jesus. E por isso ele recebe adoração. Então, quando Jesus diz aqui que Abraão viu os meus dias e se alegrou, ele viu, através da promessa, um descendente seu virá e todo o planeta será abençoado. Também ele vislumbrou na figura de Melquisedeque, que representava todo o sacerdócio de Cristo, e ele teve um encontro pessoal com Cristo antes de Jesus. E teve ali uma longa conversa e conhecendo que o juiz de toda a terra fazia justiça. Então veja só, Abraão sim, pai de vocês judeus, regozijou-se ao me ver, ele se alegrou. Então veja, estamos falando de um Abraão que era criatura, que recebeu uma promessa, que recebeu um filho e que recebeu um sacerdote, tudo diante de Cristo. Sim. Você é maior que o nosso pai Abraão? Sim, eu sou, porque Abraão é criatura, eu sou criador. Abraão me adorou e se alegrou em fazer tal. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.